Olá, Carlos, boa noite. Aqui parece meio travando, não sei como é que tá aí. Inclusive, vou contar com a ajuda de vocês, pessoal, que estão aí. Sobre o áudio e a imagem, está aparecendo tudo ok, está cortando o rosto, não tá? Oi, Opa, Alisson. oi, Carlos. Tudo bem? Tá me ouvindo? Beleza? Tá tudo ok? Agora sim. Boa Eu achei que ia noite, como é que você aparecer lá em tá? cima da minha tela. Boa noite, tudo bem, e você? Tô joia. Seja muito bem-vindo aqui ao Psicologia Comportamental 1. Primeira vez, espero que a gente também tenha outras oportunidades, mas é muito bom te receber. É uma honra pra gente, né? Onde tudo começou, na verdade, os meus estudos vieram dos livros que você também escreveu. Então, para mim, é muito bom te receber aqui. Ok, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção aí, pelo carinho, e pela iniciativa, parabéns pela iniciativa de vocês para divulgar a análise do comportamento, e é um prazer estar aqui com vocês para bater um papo hoje à noite. Excelente, perfeito. Eu costumo deixar livre, né, para os entrevistados se apresentarem. Eu já tive oportunidades de uma apresentação um pouco mais complexa e o entrevistado não gostar. Já tive uma apresentação bem mais simples e também não gostar. Então, eu costumo deixar livre para você se apresentar para o pessoal. Ok, eu sou o Carlos Augusto, o mais conhecido como Guto, ou Medeiros, né? Fiz minha graduação na Universidade de Brasília, mestrado e doutorado também na Universidade de Brasília, estudando sobre comportamento verbal e relações de equivalência. Desde 97 atuo na clínica, sou professor do Uniceub, oriento mestrado lá desde 2010, já orientei, se não me engano, 7 dissertações de mestrado. Escrevi junto com o Márcio o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, que é motivo de muito orgulho para a gente, porque contribuiu Uhum. para a formação de muitos analistas do comportamento. Então, é motivo de muito orgulho. E em 2010 formalizei um modelo de psicoterapia chamado psicoterapia comportamental pragmática, que eu acho que é um pouquinho que a gente vai conversar sobre ela hoje, né? E trabalho muito investigando comportamento verbal, correspondência verbal, independência funcional, comportamento governado por regras, e também pesquisa clínica investigando principalmente a psicoterapia comportamental pragmática. Excelente. Acho que está bom de Muito bom. apresentação. Muito bom, muito bom. Então, a gente já indo para o tema, porque o Instagram não permite a gente ficar aqui mais de uma hora, né? Então, ele derruba mesmo. Sim. Então, a gente já quer aproveitar ao máximo. Se você puder começar falando para a gente o que é a psicoterapia comportamental pragmática, de onde ela surgiu, qual a proposta dela. A psicoterapia comportamental pragmática, ela é um modelo de aplicação da análise do comportamento à clínica. Então, a análise do comportamento é uma abordagem psicológica que é fundamentada nos princípios filosóficos do behaviorismo radical, propostos por B.F. Skinner, e ela é uma ciência, e uma ciência ela pode ser aplicada de diversas formas. No caso, ela é uma ciência psicológica e ela pode ser aplicada aos mais diversos campos de atuação da psicologia. E, especificamente, a clínica. Então, ela foi aplicada de diversas maneiras, de diversos modos, e nós temos hoje em dia um cenário bem complexo de modelos de terapia mais identificados com os princípios filosóficos do behaviorismo radical e outros mais afinados com o behaviorismo contextualista, trazendo outras tradições aí epistemológicas e teóricas. E existem alguns modelos que são, de fato, comprometidos com o behaviorismo radical e com os princípios da análise do comportamento. Uhum. A psicoterapia comportamental pragmática é um desses modelos. Então, é um modelo de aplicação da análise do comportamento à clínica que fundamenta-se no behaviorismo radical como filosofia e utiliza os princípios da análise do comportamento. Agora, o que justificaria você propor um modelo diferenciado dos já existentes? Então, um aspecto que eu percebi desde que eu comecei a exercer a psicologia clínica é que os modelos comportamentais eram modelos que eu utilizo hoje o termo muito ostensivos e pedagógicos. Então, Uhum. eram modelos que utilizavam procedimentos comportamentais, sem dúvida alguma, como a emissão de regras, como o uso de reforçadores arbitrários, como
uso de controle aversivo, que, sem dúvida alguma, são procedimentos que alteram a probabilidade do comportamento, é claro, mas que, comportamentalmente, eles trazem outras consequências, além de mudar a frequência do comportamento. Por isso que eu os descrevo como modelos ostensivos, porque eles, de certa maneira, eles deixam muito clara a relação de controle do comportamento por um agente controlador, o terapeuta, sobre um agente controlado, que é, na minha linguagem, o terapeutizando. Então, acabava induzindo ao cliente, ao terapeutizando, um papel muito passivo desse profissional detentor de um conhecimento, de técnicas e de procedimentos poderosos, que, de certa maneira, o conduziriam a mudar suas relações com o ambiente para que produzissem relações que gerassem mais reforçadores positivos e menos estímulos aversivos. Bem, alguns dos efeitos colaterais que me incomodavam, em primeiro lugar, era a diminuição da sensação de liberdade. Então, Skinner e o Baum, quando falam de sensação de liberdade, discutem que nós não somos livres na medida que não existe livre-arbítrio. Mas indivíduos podem se sentir mais ou menos livres na medida em que fica muito clara as relações de controle. Então, uma pessoa que ela está no emprego, que ela é mal paga, que ela é explorada, se ela não tem alternativa para procurar arrumar outro emprego, está numa sociedade que está todo mundo matando a cachorro à grita para conseguir um emprego, ela é menos livre do que uma pessoa que vive em outra sociedade que tem mais opções de emprego. Então, uma terapia muito ostensiva, em que o terapeuta diz para o cliente o que ele tem que fazer, que o terapeuta o parabeniza, o terapeuta o critica, é uma relação em que diminui-se o controle, a sensação de liberdade, porque fica muito clara a relação de controle do agente controlador, no caso o terapeuta, sobre os comportamentos do cliente, o terapeutizando. E, obviamente, como o Baum atesta, há uma alta correlação entre a sensação de liberdade e o que nós chamamos de felicidade. Pessoas que têm mais alternativas para se comportar, elas acabam se descrevendo como mais felizes do que aquelas que, de certa maneira, são controladas por diferentes meios. Além disso, um elemento que eu percebi, que me chamou muita atenção, foi a ineficácia da emissão de regras em muitos contextos. Então, quando você devolvia a análise para o seu cliente, ele concordava com a análise, achava que era muito pertinente. Quando você falava para ele o que ele deveria fazer de diferente para mudar o comportamento dele, para ter novas relações com o ambiente, ele concordava e muitas vezes até se comprometia em fazer aquilo, mas você não observava a mudança no comportamento. Ele continuava se comportando do mesmo jeito. E, ao mesmo tempo, ele se desresponsabilizava pelas mudanças do comportamento. Por quê? Se o que eu faço der certo, ok, mas se o que eu faço der errado, isso é responsabilidade do meu terapeuta. E essa é uma questão que é muito importante para a terapia, que muitos dos nossos terapeutizandos eles têm muita dificuldade de se responsabilizar, de entrar em contato com as consequências das suas escolhas, das suas decisões. Então, a ideia da psicoterapia comportamental pragmática era fazer um terapeutizando mais autônomo, mais independente, mais livre e que se responsabilizasse pelas consequências dos seus comportamentos. Mas como é que ele ia se responsabilizar pelas consequências do seu comportamento se a relação de controle era ostensiva e óbvia? Então, a ideia da psicoterapia comportamental pragmática é ser um modelo que propiciasse justamente essa ideia de uma responsabilização do terapeutizando pelo que acontecia com ele. Se o comportamento dele ia mudar ou não, se ele ia continuar no mesmo lugar ou não. Por isso que eu percebi que tratava-se de um modelo diferenciado, que tinha premissas diferenciadas, o que justificava uma descrição de um modelo diferente dos outros que estavam até aí. Aí até então. Excelente. E aí são 10 anos já, né, de produção a respeito da PCP. Você percebe uma aceitação muito boa, muito grande? Como é que está essa situação? Olha, eu sou convidado com frequência para dar cursos de comportamento verbal na clínica e de PCP pelo Brasil. E sempre que eu falo de comportamento verbal na clínica, não tem como não falar de alguns princípios da PCP, claro. E, em geral, a aceitação das pessoas que
que assistem os meus cursos, essas minhas palestras, as próprias lives, é muito boa, as pessoas elogiam bastante e perguntam se tem cursos de especialização, se tem algum livro e coisas do gênero. Então, no geral, a aceitação é muito boa, né? Agora, é óbvio que quando você propõe um modelo, Alisson, você não pode ser só um pesquisador, você não pode ser só um terapeuta, você vai ter que desenvolver outras habilidades de marqueteiro, de divulgar, de empreendedor. E são coisas que a PCP ainda está num caminho aí para ser traçado, né? De criar um curso, de escrever um livro que sistematize. Essa semana eu dei um passo importante, que eu criei um Dropbox com várias publicações sobre a PCP, eu disponibilizei o link até no Instagram mesmo, no Facebook, em vários lugares por aí, para as pessoas começarem a ter acesso aos materiais escritos. Então, muitos se interessam pelas minhas palestras, pelas minhas falas, dizem que gostariam de aprender a aplicar esse modelo, mas ainda não tem muito como encontrar isso. Obviamente, os meus estagiários lá no CEUB, eles passam por um treinamento em atuar como terapeutas da PCP. Mas, sim, o feedback que eu tenho é muito bom. Inclusive, a Nazaré Costa, ela escreveu, alguns anos atrás, um artigo comparando modelos de terapia analítica comportamental no país, e ela falou da PCP de uma maneira muito elogiosa, inclusive. Que ótimo. Né? Então tem uma aceitação boa, mas, de fato, acho que novos passos precisam ser dados para ela ser mais difundida. Entendo. Quais são as principais características, né? Você trouxe, assim, não utilização de regra, né? Então, para que é uma forma de o terapeutizando não responsabilizar o terapeuta caso a tentativa dele seja frustrada. Quais são as principais características que você pode indicar para alguém que esteja aqui, que nunca ouviu falar da PCP, mas gostaria de entender melhor? Eu sei que você fala sobre não utilização de regras, você falou sobre o reforçamento arbitrário, que vocês também não utilizam, nenhum tipo de controle aversivo, mas o que de fato vocês usam, eu também vi aqui sobre o questionamento reflexivo, né? Se você puder falar um pouco sobre essas características principais da PCP. Tá, sem dúvida. Então, a PCP, a primeira delas foi o que eu falei. Ela é um modelo que ele tenta ser menos ostensivo e menos pedagógico e um modelo mais relacional. E aí eu gosto sempre de citar uma frase de Skinner, que ele fala assim, olha, ensinar não é treinar intraverbais, ou seja, que a pessoa repita com as palavras dela o que você falou, ou que ela repita o que você falou. Ensinar é criar condições para que ele fale por ele próprio, né? Então, ensinar não é transmitir conteúdos, é criar condições para que um comportamento ocorra e você, professor, teria meramente a função de consequenciar esses comportamentos. Eu acho que essa visão é muito interessante para a gente pensar a clínica, né? Ou seja, se Skinner defende isso na escola, imagina no consultório. Então, o primeiro aspecto da PCP é que ele seja um modelo em que eu escolhi o termo terapeutizando justamente por isso, porque ele é o autor da terapia dele. Quando a gente pega a metáfora de um supervisionando, de um orientando, o supervisionando é ele que atende. O orientando de mestrado é ele que escreve a dissertação. Então, tem um terapeuta, que vai ter a função do supervisor, e tem um terapeutizando, que vai fazer a sua terapia. E você vai ajudá-lo nesse caminho, criando condições para que as mudanças de comportamento ocorram. Então, essa é a primeira característica da PCP. A segunda é uma ênfase, isso tem muito a ver com a minha formação, no comportamento verbal. Por uma razão muito simples e singela. Por mais que a gente seja treinado a observar e analisar os comportamentos não verbais que ocorrem na sessão, o grosso, o mais importante, são os comportamentos verbais. Então, a maior parte das interações, a maior fonte de dados que você tem, diz respeito ao comportamento verbal. E o seu comportamento verbal é a principal forma de intervenção. E aí, o que acontece? Há uma leitura muito ingênua que eu percebo, principalmente de terapeutas iniciantes, de que o comportamento verbal do terapeutizando é uma forma de acesso ao que ele pensa, ao que ele sente e o que acontece lá fora. Na realidade, o comportamento verbal é mais um comportamento a ser explicado, ele não é um meio de acesso a nada. Você não tem acesso ao que acontece lá fora por meio do comportamento verbal.
Você só tem acesso ao comportamento verbal. Sim. Então você tem que analisar o comportamento verbal, muito mais do que se ligar no conteúdo dele, você vai analisar a função do dizer, e não a topografia do dizer. Nós somos funcionalistas. Então nós faremos frequentemente análises funcionais dos comportamentos verbais dos nossos terapeutizandos. Né? O que os levaram a dizer aquilo naquela hora? Né? O que o levou a ter contado isso só 2 semanas depois do que aconteceu? As suas contradições, aquilo que ele esquece de contar, aquilo que ele gosta de repetir contando várias vezes. Né? Quantas vezes ele usa uma palavra? Então, só dando um exemplo bem bobo, uma vez eu atendi um terapeutizando que ele chegou assim, na primeira sessão, falou, não, porque eu sou homossexual, eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Ok. Continuou, passou mais um pouquinho, não, eu sou homossexual e eu sou muito bem resolvido em relação a isso. Não, beleza, vamos nessa. E aí, pô, o cara falou a 5ª vez, eu falei, olha, certamente tem alguma função me dizer isso. Um outro exemplo muito corriqueiro, chega lá o terapeutizando e fala, não, porque eu tenho que fazer aquilo. Aí passa, não, porque eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar meus filhos na pandemia para fazer o dever de casa, eu tenho que resolver tal problema no trabalho. Lá pelas tantas eu pergunto, quantas vezes você usou o verbo ter hoje conjugado tem? O que será que isso significa? Então, nós fazemos análise dos comportamentos verbais com uma ênfase muito grande na correspondência verbal, ou seja, nas variáveis que afetam se a pessoa nos relata com acurácia o que ela está fazendo, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. E isso vai ter um impacto muito grande no modo como o terapeuta reage às falas do terapeutizando. Inclusive, é uma das justificativas pelas quais nós não usamos o reforçamento arbitrário. Porque se nós temos um terapeutizando que ele tem uma queixa, de dificuldade em dizer não. E numa sessão ele chega relatando que conseguiu dizer não, e o terapeuta fala, nossa, fiquei muito feliz que você conseguiu dizer não. Vejo que agora você está comprometido com a sua mudança. É muito mais provável que as pessoas passem a te respeitar. Quando você provê esse tipo de consequência ao relato de ter dito não, você está provendo consequências ao relato e não ao dizer não em si, porque há um lapso temporal entre o dizer não e o relatar dizer não. E esse tipo de reforçamento arbitrário, ele pode, as pesquisas demonstraram isso claramente, isso pode enfraquecer a correspondência verbal no futuro. Essa é uma das razões pelas quais, inclusive, a gente defende não usar regras. Porque quando você emite uma regra, o segmento de regras, como foi muito bem discutido pelo Reis e pelo Baum, o segmento da regra está sujeito a controle de 2 conjuntos de variáveis. Das contingências descritas na regra e das contingências impostas pelo falante. Então, quando o terapeuta emite uma regra, as contingências impostas por ele, elas estão vigorando. E no nosso passado, quando figuras de autoridade emitiram regras para a gente e a gente não seguiu, o que aconteceu? Muito provavelmente um falante puniu o nosso comportamento ao não seguir essa regra. Né? Então, quando o terapeuta emite uma regra, sendo ele uma figura de autoridade, é muito provável que o terapeutizando relate que seguiu a regra ou que invente uma desculpa para não ter seguido. Que é até pior, porque isso vai empobrecer o autoconhecimento. E, além disso, quando a mãe fala para o filho, escove os dentes para não ter cárie, a mãe pode ir lá conferir se o filho escovou os dentes ou não. Ela pode pedir para cheirar a boca dele e ver se ele escovou os dentes ou não. Agora, o terapeuta, quando ele emite uma regra, olha, você tem que dizer não para seu esposo quando ele te procurar para ter relações sexuais, tendo sido grosso com você ao longo do dia. Quando o terapeuta emite uma regra dessa, ele não tem como conferir se a regra foi seguida ou não. Então, nesse caso, a emissão da regra, ela é um prato cheio, tanto para a distorção do relato, quanto para distorção das justificativas do segmento ou não da regra. Então, a segunda característica é uma ênfase muito grande no comportamento verbal. Terceira característica, isso não é novidade, não é só a PCP que tem isso, é a ênfase na relação terapêutica. Que eu categorizo os comportamentos-alvo, que são aqueles comportamentos que serão alvo da nossa intervenção, de análise e intervenção. Eles são comportamentos que nós temos apenas acesso aos relatos deles, que são comportamentos relatados, e temos os comportamentos que ocorrem na relação terapêutica, que são os comportamentos-alvo emitidos.
Então, se nós temos um terapeutizando que sempre que ele fala da adolescência dele, ele olha para o teto e não olha para a gente, nós estamos de um comportamento alvo emitido. Nós temos um terapeutizando que ele se deprecia quando ele é solicitado a se descrever. Então, é muito provável que quem já atendeu gente assim. Você pergunta para a pessoa, me fale suas qualidades. Falar de qualidades é difícil, mas eu acho que eu estou acima do peso, eu procrastino demais, e por aí vai. Então, ou seja, ele se descreve de uma maneira autodepreciativa. Isso é um comportamento-alvo emitido, porque ele está acontecendo na relação terapêutica. E aí, a ideia na PCP é trabalhar esses comportamentos-alvo emitidos de duas maneiras. A principal delas é o reforçamento diferencial com consequências naturais. Então, por exemplo, qual que é a função da pessoa se depreciar? Na maioria das vezes, quando uma pessoa se deprecia frente a falantes comuns, os falantes comuns vão fazer o quê? Não, que é isso? Rapidinho você perde isso aí, mas você tem um rosto tão bonito, e por aí vai. Ou seja, quando o falante cotidiano, ou ouvinte cotidiano, ele reforça com elogios uma fala autodepreciativa, ele está mantendo um comportamento que precisaria ser enfraquecido. Na PCP, a gente não vai prover essas mesmas consequências. A gente vai ouvir esse relato e perguntar, como é que você está se sentindo me contando isso? O que você já fez para tentar mudar essas coisas que te incomodam? O que as pessoas falam para você acerca das suas características? Que importância você dá à opinião delas? Ou seja, nós vamos ouvir, presumindo como se fosse um tato, né? Uma descrição que ele tem acerca de si mesmo e não um mano disfarçado de tato, que seria uma solicitação manipulativa para obter elogios. Então, a gente vai utilizar muito reforçamento diferencial. Da mesma maneira, quando poxa, eu gostaria que você falasse alguma coisa boa de mim. Se ele emitisse um mando direto, claro, na hora, sim, você tem um rosto bonito, por exemplo. Ou seja, a gente vai utilizar o reforçamento diferencial. Reforçar mandos com reforçadores específicos, reforçar tatos com reforçadores generalizados. Então, se ele emitir um mando disfarçado, você trata como se fosse um tato, você não trata como se fosse um mando. Exatamente, porque a topografia é de tato. E é essa a ideia. E, de fato, eu observo que quando o mando disfarçado de tato ele não produz o reforçador específico, é muito provável que aconteça uma variação para o mando direto. E aí vai ser uma oportunidade de você reforçar. Agora, é óbvio, né? Quando a gente fala dessas intervenções, Adson, a gente presume que o vínculo terapêutico já foi estabelecido. Ou seja, que ele vai continuar vindo às sessões. Porque uma extinção, querendo ou não, ela vai ter uma função aversiva. O reforçamento diferencial, ele consiste em extinção e reforçamento. Então, o terapeuta ele tem que dosar muito bem esses procedimentos para conseguir poder fazer suas intervenções. O último elemento que eu acho fundamental na PCP é levar em consideração as variáveis culturais no controle do comportamento. Então, na PCP, parte do pressuposto que a maior parte do sofrimento decorre de conflitos, de contingências conflitantes. Então, nossos terapeutizandos, eles apresentam comportamentos ou falta de comportamentos que estão em contingências conflitantes. Então, muitos comportamentos eles produzem consequências reforçadoras culturais, que são os reforçadores condicionados generalizados, como admiração, poder, status, dinheiro, reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, são pobres em produzir o que eu chamo de consequências práticas ou concretas. Tá? Então, o exemplo que eu gosto a metáfora que eu gosto de usar disso é aquela pessoa que ela vai num restaurante caro e ela passa mais tempo tirando foto do prato e ela vai mais nesse restaurante por causa das curtidas que ela vai ter nas fotos que ela publicou do que pelo sabor da comida. Então, o sabor da comida, na realidade, nessa minha metáfora, ela ilustra as consequências práticas, ao passo que as curtidas são as consequências simbólicas. E aí, o que nós observamos é que existem muitos dos nossos terapeutizandos, eles têm seus comportamentos sendo mantidos predominantemente por consequências simbólicas.
mas ao mesmo tempo perdem acesso a reforçadores práticos. Então, por exemplo, certamente você já deve ter atendido pessoas assim. É aquela pessoa que ajuda todo mundo, faz tudo por todo mundo, é aquela pessoa que você foi pego na lei seca, 2 horas da manhã tu liga para ela vai lá te socorrer. É aquela pessoa que, sei lá, é uma enfermeira, ligam para ela pedindo para trocar o plantão, ela troca. É aquela pessoa que empresta dinheiro para todo mundo e não cobra, não sei o quê. Quando ela faz isso, ela é vista como uma pessoa bondosa, caridosa, amiga de verdade, é vista como uma boa profissional, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe. Então, entra em contato com diversos reforçadores simbólicos. Mas é uma pessoa que está dormindo 4 horas por noite. É uma pessoa que não tem tempo para fazer uma unha, uma pessoa que não tem tempo para assistir uma novela. Ou seja, ela perde acesso a diversos reforçadores práticos, tendo esses comportamentos mantidos por reforçadores simbólicos. E aí, a ideia na PCP é justamente diminuir o controle desses reforçadores simbólicos sobre o comportamento dos nossos terapeutizandos. Porque se você falar para a pessoa, diga não, por quê? Ora, o dizer sim tem uma função. Sim, e traz reforçadores Certo? simbólicos. Exatamente. Então você tem que levá-la utilizando o questionamento reflexivo, que é o procedimento que a gente utiliza para gerar o autoconhecimento, né, que é um conjunto de perguntas abertas, encadeadas, que tem como meta favorecer uma descrição acurada das contingências que controlam os comportamentos do terapeutizando, ou seja, produzir autoconhecimento, não só autoconhecimento, mas também descrever as variáveis que controlam o comportamento das pessoas com as quais ela se relaciona, porque isso é muito importante, porque ela vai precisar operar sobre o comportamento das outras pessoas com as quais ela se relaciona. E ela tem que conseguir descrever as variáveis de controle desses outros comportamentos. Mas, enfim, então o questionamento reflexivo ele vai ser utilizado para a pessoa conseguir descrever que os comportamentos dela, mantidos por seus reforçadores simbólicos, representam em perdas muito importantes do contato com reforçadores práticos. Né? Porque você não vai comer as curtidas do Instagram, você não vai comer as curtidas do Facebook. No fim das contas, você vai comer o seu filé. E se você ficar muito tempo tirando foto, você vai comer o seu filé frio. Então, é mais ou menos essa ideia, né? Ou seja, ter uma conta bancária gigantesca, é lindo admirar lá o valor na conta, mas se você não gasta com nada para você, se você não usa para viajar, se você não usa para fazer um curso de uma coisa que você gosta, esse dinheiro não está servindo para nada, são só consequências simbólicas. E um outro elemento que a gente traz, muito influenciado pelo trabalho do Gold Diamond, é o uso das análises não lineares, em que a gente observa que muitos comportamentos, se você olhar só para as consequências dele, você não vai ter condições de entender por que ele tem essa frequência tão alta. Quando você observa esse comportamento, como é que ele se articula no repertório comportamental como um todo, aí você tem condições de explicar essa alta frequência. Então, uma vez eu atendi uma pessoa que ela teve um namoro, teve praticamente só um namoro na vida, um namoro de muitos anos, e o namorado dela terminou com ela, e ela ficou sem se relacionar com ninguém por 10 anos. E aí ela resolveu começar a se relacionar, só que ela ganhou vários quilos desde o término desse relacionamento. Olha só que interessante. Ela gostava de comer, ok, tinha aquele velho discurso como estou quando estou ansiosa, e tá. Mas o que acontecia? A comida em si não justificava ela comer tanto. Por outro lado, ao comer tanto, ela ficava com sobrepeso. Então ela tinha uma justificativa muito boa para a rejeição que ela sofria quando ela tentava paquerar. Em outras palavras, o comer em excesso ele tinha uma função de esquiva da função aversiva condicionada da rejeição, que é uma consequência simbólica. Então, se você olhar só para as consequências do sabor do alimento, ou do prazer que se tem comendo, você não vai conseguir entender nunca por que essa pessoa come tanto. Mas quando você observa a relação comportamental com a maneira que ela encontrou de se proteger das rejeições que ela sofre, que ela sofreria, foi uma forma que o comer em excesso pode ser explicado.
Entendo. Da mesma maneira, pessoas que se relacionam só com homens comprometidos, por exemplo, ou homens que moram fora de Brasília, pode ter a mesma função de esquiva da rejeição. Uhum. E aí, no Então, caso. resumindo, só para resumir, ou seja, ser uma terapia menos pedagógica, menos ostensiva, isso compreende a emissão mínima de regras, a não usar reforçadores arbitrários, muito menos utilizar controle aversivo, não usar controle aversivo. A segunda é ênfase no comportamento verbal, já são 4, né? ênfase no comportamento verbal, na relação terapêutica, utilizando consequências naturais e o reforçamento diferencial. E, por fim, o uso de análises não lineares, com ênfase nos determinantes culturais do comportamento. Entendo. O trabalho que você faz, então, para que o seu terapeutizando gere autoconhecimento ou até crie próprias regras, eu não sei se a gente pode colocar assim, né, que ele cria as próprias regras, porque não tem como a gente não ter regras, né? Quando a gente tem algum condicionamento operante, a gente descreve a contingência, aquilo vira uma regra. A gente diminui a variabilidade topográfica porque a gente está sendo reforçado dessa forma, sempre acontece assim, eu descrevo isso, virou uma regra, para mim as coisas funcionam assim. Então, quando você coloca que você não emite regras e você quer que ele crie as próprias regras, seria para que ele tenha uma tomada de consciência das contingências a ponto dele conseguir se analisar e ele partir para uma mudança comportamental, ali onde você não tem o controle, né? Para poder verificar, como você falou, a mãe pode verificar se o filho escovou os dentes ou não, porque você, pelo menos é isso que me pareceu, né? O terapeutizando, ele abraça melhor a intervenção quando parte dele? Parte desse pressuposto, né? Então, quando ele conclui por ele mesmo o que está fazendo com que ele se comporte daquela maneira e por que ele deveria modificar aquilo, né? O que aconteceria se ele modificasse aquilo, a ideia é que, ao assumir essa autoria, ele se comprometa mais com aquilo que ele concluiu. Porque agora não é mais o terapeuta o falante é ele mesmo. Uhum. Então, além disso, tem outra meta. Porque o autoconhecimento, ele não diz respeito apenas à pessoa conseguir dizer por que eu como demais? Nesse exemplo que eu acabei de dar. Eu como demais porque foi uma forma que eu arrumei de me livrar da rejeição. Isso é uma resposta de autoconhecimento, mas isso não é um repertório de autoconhecimento. Repertório de autoconhecimento é diferente. Diante de um novo comportamento, de um novo cenário, ele começar a analisar esse comportamento por ele mesmo. E aí, como é que nós, analistas do comportamento, nós aprendemos a fazer análises funcionais, Alisson? Nós temos que exercitar a análise. Sim. Não é o terapeuta, não é o professor falando, essa aqui é comportamento, essa é a consequência, essa é a antecedência. Se ficar fazendo isso, ninguém vai aprender a fazer análise funcional na vida. Nós aprendemos a fazer análises funcionais, começando analisando o comportamento do rato, depois o comportamento do pombo, depois o comportamento da criança, e por aí vai. Então nós temos que convidar o nosso terapeutizando a fazer a mesma coisa por ele mesmo, para desenvolver o repertório analítico. Então uma coisa que me deixa sempre muito feliz nos meus atendimentos é quando o terapeutizando me fala assim, poxa, me deparei com uma situação inusitada essa semana. Eu me vi fazendo isso. Eu falei, e agora? A minha sessão é só semana que vem. O que o Guto me perguntaria? E ele começa, porque eles não são burros, é uma coisa que eu acho muito interessante, muitas vezes em modelos mais ostensivos, é menosprezada a inteligência do terapeutizando. É como se ele não desse conta de fazer as coisas sozinho, ele dá. Né? Uhum. Então, ele rapidamente, ele vai conseguir começar a se fazer as perguntas que a gente faz. Para quê? Qual que é a utilidade? Com que frequência? Como é que você sentiu ao fazer tal coisa? Você está fazendo isso por quem? Ou seja, e ele vai começando a se fazer as perguntas. E a partir desse momento, acontece a coisa que eu acho mais linda em terapia. O terapeuta, ele se torna previsível e dispensável. Porque a minha ideia é que meu terapeutizando, ele não fica comigo para sempre. Eu não quero ser guru na vida de ninguém. Eu não quero ser pastor.
Eu não quero conduzir a minha ovelhinha pelos caminhos da vida. Não, quem tem que fazer isso é ele. A ideia é que ele consiga seguir sozinho. Eu tenho que meramente criar condições para que ele faça isso, treinando um repertório analítico. Entendo. E aí vem a autonomia, né, que a gente tanto busca. Que Sim. muitas pessoas entram em muitas crises, na verdade, né? Quando eu dei autonomia para o meu cliente, sendo que eu ajudei ele a resolver tal problema, quando a gente faz uma análise muito molecular, a gente atua, por exemplo, né, ajudando ela só a não comer tanto, no seu exemplo que você trouxe, não entende a função disso, não entende, acaba trocando sintomas, e o terapeutizando, no caso, eu costumo usar cliente, mas realmente, né, cliente traz um pouco essa sensação muito comercial, né? Quando eu falo sobre análise de comportamento, algumas pessoas reclamam. Ah, fala paciente, é melhor do que cliente. Aí eu falo, não, paciente não. Tem que ser, pelo menos, se for entre paciente e cliente, que seja cliente. Mas terapeutizando é uma boa. Né? Então, traz muito, na verdade, né, de buscar a autonomia. E eu ia te pedir alguns exemplos, né, de questionamentos reflexivos, mas você acabou trazendo, né, quando o próprio terapeutizando, quando não te vê, ele acaba se fazendo, né, por que que eu estou fazendo isso? Será que eu estou querendo agradar alguém? E, na verdade, são perguntas que vão tentar fazer ele descrever contingências, né? Esse é o maior objetivo, né? Porque, Alisson, eu queria falar isso muito no Ciência e Comportamento Humano. Uma das razões para o autoconhecimento não acontecer é que nós nunca fomos perguntados. Né? Então, ou perguntar da seguinte maneira: por que você mudou de canal? E esse porquê não tem função de saber as razões que fizeram a criança mudar de canal. Tem a função de punir o comportamento dele por ter mudado de canal. Sim. Então, a gente não é treinado a parar e se observar, a se escrever. Mas quando você empurrou o seu irmãozinho, o que ele fez? O que você sentiu quando ele reagiu daquela maneira? Quem você costuma empurrar? Quem você não costuma empurrar? Qual que é a diferença entre eles? Para que um você empurre e o outro não. Na nossa criação, ninguém faz essas perguntas para a gente. Uhum. Fala, você é covarde porque você empurrou seu irmão menor, mas o grande você não empurra. Não é assim que a cultura fala? Né? Ou seja, então nós não somos treinados a descrever contingências. Ou a nossa cultura nos treina a dar explicações mentalistas. Por que você empurrou seu irmão? Ah, porque eu estava com raiva. Então tá, beleza. Né? E nossos terapeutas, eles chegam... Né? Por que é muito comum terapeutas perguntarem para seus clientes: mas por que você continua casada com esse cara que te trai, que te bate, que bebe, que não sei o quê? Porque eu amo. Acabou-se a história. Né? Ou seja, ele não foi treinado a descrever contingências. E aí as nossas perguntas serão, eu considero as perguntas convites. Porque uma pergunta, ela tem o potencial de fazer com que a gente passe a prestar mais atenção nas coisas. Simplesmente para ter o que relatar para o nosso terapeuta na próxima sessão. Então, quando você começa a perguntar, tá, mas quando você faz assim, o que acontece? O que você acha dessa reação? Que outra forma você poderia fazer essa mesma coisa para ter reações diferentes? Que tipo de reação você gostaria? Qual era a sua expectativa em relação a essa pessoa? E aí você vai fazendo essas perguntas encadeadas. É óbvio que elas têm que estar sob o controle discriminativo do que o nosso terapeutizando acabou de responder, porque elas têm que ter função de reforçamento. Então, se ele responde uma coisa, você pergunta outra. Isso não é questionamento reflexivo, né? Porque a ideia é que pareça um diálogo fluido. Quanto mais parecido for com uma conversa, melhor. Porque se for algo muito rígido, novamente volta a sensação de controle. Sim. Faz todo sentido. O questionamento reflexivo é óbvio que nem sempre dá para ele ser feito desse jeito, nem sempre a gente consegue, mas ele é um procedimento que, em termos ideais, ele tem que ser o mais sutil possível. Sim, eu até ia comentar, né? Às vezes o cliente ele pode puxar um assunto de um determinado tema para se esquivar de outro assunto, né? Que talvez seja doloroso. E aí, claro, nesse caso, não dá para só seguir a conversa. Nesse caso, teria que fazer uma forma um pouco diferenciada, até para coletar informações que talvez ele não queira falar a respeito, ele não queira trazer, mas se você for perguntando, utilizando o vínculo, ele vai cedendo, né? Mas o questionamento reflexivo parece uma
uma intervenção muito prática, né? E muito boa, assim, porque, como você colocou, se eu simplesmente mudo de assunto, o que está acontecendo de fato é uma extinção, né? E não é um Sim, reforçamento natural, né? Inclusive, sim. uma pergunta: quando você fala sobre consequências práticas e consequências simbólicas, você se refere necessariamente a reforço natural e arbitrário ou só se parece, mas tem alguma diferença? Tem diferença, tá? Porque alguns reforçadores. Primeiro que a definição, até nos dois volumes do meu livro, a gente não está satisfeito com a diferença entre os dois conceitos, inclusive eu e Márcio, a gente brigou bastante nessa segunda edição para tentar achar algum conceito, mas essa definição de reforçamento natural arbitrário, ela não é satisfatória, ela tem problemática. Eu tenho uma definição própria, não sei nem se dá tempo de eu falar aqui, mas enfim. Pode Então, o falar, sem problema reforçamento. não. Eu defino o reforçamento natural como aquele. Na verdade, eu vou começar pelo arbitrário. Para Uhum, entender, a gente tem que entender os conceitos de agente controlador e agente controlado. Reforçamento arbitrário, qualquer consequência arbitrária, seja reforçadora ou punitiva, ela é administrada, ela é inserida, adicionada à contingência pelo agente controlador. E o que controla o comportamento do agente controlador? A mudança de frequência do comportamento do agente controlado. Para o uhum, pessoal iniciante entender, ou seja, algum agente controlador, pai, mãe, terapeuta, marido, namorada, padre, chefe, ele vai adicionar uma consequência artificialmente para modificar o comportamento de algum agente controlado. No caso, filho, esposo, cliente, subalterno e por aí vai. Então, uhum, essas são consequências arbitrárias. Nós temos lá a contingência bonitinha e uma consequência a mais é adicionada para fins de controle. O reforçamento natural, ele justamente, por mais que seja em relações sociais, quem provê um reforçamento, o que reforça o comportamento de quem provê a consequência não é a mudança na frequência do comportamento do agente controlado. Em outras palavras, eu gosto muito de dar esse exemplo. Você chega lá numa cantina e fala assim, por favor, me vê uma coxinha de frango catupiry. A pessoa fala, pois não, senhor, te entrega a coxinha. Isso é um reforçamento social. Na minha descrição, é um reforçamento natural, por mais que seja um reforçamento social, porque a pessoa não está te entregando a coxinha para que você peça coxinhas com uma frequência maior. O que é muito diferente quando uma criança fala assim, me dá uma coxinha, por favor. Aí o pai vira e fala, nossa, que lindo, você usou, por favor. Quando o pai faz isso, ele está atuando como um agente controlador. uhum. Acho que travou aqui, mas só esperar um pouquinho que eu acho que volta. Deixa eu ver aqui. Eu acho que deu uma travada. O pessoal está conseguindo ouvir bem ou só para mim que travou aqui? Só para eu saber. Eu abri os comentários, quem puder me ajudar aí comentando. Tá todo mundo vendo e ouvindo bem? Travou só para mim aqui? Eu não sei nem se estão me ouvindo. Opa, acho que voltou. Vamos ver. Não, travou ainda. Só aguardar um pouquinho que eu acho que volta. Deve ser instabilidade na internet. Tá travado o meu também ou não? Agora estou te vendo. Agora voltou, né? Perfeito. Sim. Tá, enfim, eu estava explicando a diferença entre os dois tipos de reforçadores. Então, como a Uhum, distinção ela é meio complicada, eu prefiro usar o termo os reforçadores práticos, porque a ideia, alguns reforçadores práticos, dependendo da classificação que se faça, podem ser categorizados como arbitrários ou secundários e tal, e não naturais, entendeu? Então, eu prefiro usar prático. uhum, entendo. Ixi, aqui travou de novo. A gente já tá tão no finalzinho, poxa. Pra travar. Voltou? Acho que voltou. Ou não?
Ainda não. Vou esperar mais um pouquinho que eu acho que volta. Acho E aí que... eu queria... Deixa eu ver com o pessoal aqui, vou deixar o comentário ativado. Voltou? Acho que voltou, né? Tá me ouvindo, Guto? Voltou. Estou te ouvindo. Voltou, né? Perfeito. É, existe Vou alguma mudar minha técnica... posição aqui, ver se melhora um pouco. Sim, à vontade. Vou passear aqui um Eu pouquinho. deixei já os comentários abertos aqui, ó, porque eu vou fazer uma última pergunta e aí quem tiver alguma dúvida, eu Uhum. vou mediar aqui as perguntas, tá? Certo. E eu queria te perguntar, tem alguma técnica que você considera assim exclusiva da PCP? Alguém que está aqui que está precisando de alguma ajuda para atender, você fala, nossa, tem uma técnica da PCP exclusiva. Eu sei que você já comentou. É porque assim, eu acho que quem é iniciante entende como uma intervenção a utilização de uma técnica que seja que ela traga resultado por si própria. Na verdade, não é assim, né? Existe todo um contexto, Não. tem um porquê de trás daquilo. O próprio fato de eu não emitir uma regra já é uma intervenção, já é uma forma de intervir. Uma pergunta Sim. bem feita, bem elaborada, é uma intervenção. Uma pergunta não bem feita é um desfavor na terapia, né? Então a gente tem que saber como a gente consequencia a fala do cliente. Mas tem alguma técnica exclusiva da PCP? Olha, eu acho difícil você falar isso. Assim. É, uma, Uhum. o próprio questionamento reflexivo, talvez outras pessoas façam coisas parecidas e nem saibam o que estão fazendo. Né? Uhum. Tem um procedimento que eu nem falei dele, mas que eu gosto muito de usar, que é o treino de habilidades sociais assistemático. Que diferente do treino de habilidades sociais, em que faz uma hierarquia das situações mais difíceis, das mais fáceis para as mais difíceis, o terapeuta dá feedback, dá modelo e tal. O treino de habilidades sociais é sistemático, ele acontece de maneira muito mais natural. Ou seja, o terapeutizando traz alguma situação, você fala, não, vamos simular agora. Você assume o papel da pessoa com a qual ele está se relacionando, e a ideia é você prover consequências naturais. Então você não vai dar um feedback, ó, você falou alto demais, você não olhou no meu olho. Não, a ideia é você reagir como a outra pessoa reagiria. E depois você vai começar a fazer perguntas para ele analisar a própria forma como ele falou. Mais uma vez, trazendo o papel ativo do terapeutizando. Entendeu? Então, o treino de habilidades sociais assistemático é uma outra ferramenta que talvez as pessoas utilizem variações, que é o ensaio comportamental. Mas é o ensaio comportamental em que a gente tenta trabalhar para que tenha mais consequências naturais o possível e que você utilize o questionamento reflexivo para que ele próprio possa avaliar e analisar como é que ele está se comportando naquele contexto ali social. Então, é um ensaio comportamental onde eu não tento ensinar o terapeutizando como ele deve se comportar, né? Faz Essa é a toda a ideia. diferença, na verdade, né? Você tentar trazer o autoconhecimento e a descrição de regras sem o que você faça isso, né? Por parte do cliente, do terapeutizando. Eu acho que isso é um achado, na verdade, né? A gente, se eu soubesse disso antes, já teria talvez aplicado mais vezes. Tem gente comentando aqui que você tem que voltar depois porque passou muito rápido. Ok, só me E, convidar, a gente está disponível. excelente. Pessoal, está aberto para dúvidas, então se você tem alguma dúvida, se você gostaria que o Guto falasse sobre algum assunto específico, você pode mandar aqui, tá? A minha proposta de reforçamentos práticos, muito pertinente. Encontre o seu material sobre PCP no seu Insta? Pode informar seu Instagram? Olha, eu não sei o meu Instagram, mas Eu acho que eu ele tenho que está no meu. Se procurar Carlos Augusto de Medeiros, eu acho que você travou de acha. novo. Na box que você. Não sei se o pessoal. Não sei se o pessoal conseguiu ver, mas ele está. Valeu, Ana Karina, que bom te ver aqui. Anota aí. Tem no meu Instagram, tem um link para o Dropbox, tem uma série de textos que a pessoa pode. Ó, a Patrícia aqui colocou, né? Deixa eu colocar o Medeiros.ca. Instagram. C.A, né? Isso. Isso, isso. Tá, então lá tem um link para no Google Drive, tem uma série de textos lá sobre a PCP, quem quiser começar a ler.
E aí vocês podem me mandar e-mail também, me mandar direct tirando dúvida, que eu vou responder com o maior prazer. Eu também tenho um canal no YouTube falando de verbal. Uhum. Excelente. Nesse exato momento estou baixando os textos do Dropbox. Você tem algum Legal. curso específico para quem queira se especializar, né, conhecer melhor? Olha, ainda não, foi o que eu falei mais cedo, né? A ideia é que a gente crie um curso. Estamos pensando em fazer um curso online, inclusive, totalmente online. Quem sabe essa pandemia não deu uma ideia para a gente, né? Fernanda, quanto tempo, Show. Fernanda? O nome do canal é Carlos Augusto de Medeiros. Você consegue achar lá no YouTube. O pessoal perguntou Olha, se na clínica forense é válido utilizar PCP. olha, você pode tentar aplicar lá. Eu nunca apliquei, mas enfim, nada é proibido, entendeu? Registra e Na te verdade, conta, né? Fazer um artigo. posso até orientar seu mestrado nisso se você quiser trabalhar aqui em Brasília no ICEUB, vai ser um prazer. Realmente não foi feito ainda. Excelente. Pessoal, quem tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar. Quem quiser agradecer também, manda aí nos comentários. A gente não vai poder prolongar tanto agora, por causa que estamos nos últimos minutinhos ali, senão a gente é interrompido. Mas, de toda forma, Guto, eu quero te agradecer mesmo, assim, pela sua disponibilidade. Te agradecer... Peraí, acho que travou. Voltou? Uhum. Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir, Guto? Voltou. Tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo. Então, quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade. A Ana tá mandando um beijo aí, ó. O pessoal dizendo que quer o curso. Obrigado mesmo por ter aceitado. Para mim, realmente foi uma honra estar aqui com você. Quero aproveitar e avisar o pessoal aí, ó, 50 pessoas mais ou menos, que semana que vem quem vai estar aqui é o Todorov, né? Então, a gente conseguiu, fiquei muito feliz, conseguimos a entrevista com ele também. Vai falar sobre o futuro da análise do comportamento. Então, se você está aqui, já fica ligado na próxima semana. E quero agradecer, Carlos Augusto de Medeiros, pelo desenvolvimento, né, por ajudar a levar a análise do comportamento. Eu acho que muitos dos nomes que a gente tem aqui em Brasília e no Brasil, se não fossem esses nomes, e você está no meio deles, porque eu acredito que todo mundo conhece seus livros, a gente seria doutrinado só na psicanálise. Então, graças a esses livros de princípios básicos e tantas outras pesquisas aí, nós não somos psicanalistas, nós somos analistas do comportamento, e a gente se baseia por uma ciência em evidências, né? E isso é muito, muito gratificante poder estar aqui com você agora. Espero poder te convidar de novo, a gente está aqui conversando sobre outros assuntos, inclusive, ou até a aplicação da PCP em algum caso específico, né? E se você quiser também falar alguma coisa agora no final, trazer algum agradecimento também, enquanto eu vejo os comentários aqui. Beleza. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite. É sempre um prazer falar com a PCP, divulgar. De certa maneira, minha vida. Então, é muito bom falar sobre a PCP e ver que o pessoal acha interessante e quer pensar no modelo que é um modelo que tenta respeitar o terapeutizando como pessoa ativa e responsável pelo seu processo terapêutico. E parabéns pela iniciativa de divulgar a análise do comportamento. E, enfim, é só agradecer mesmo. E um grande abraço para todos. E aguardo próximos convites. Excelente. O pessoal falou, ótimo, a aplicação no caso clínico seria muito bom. Então, gente, obrigado por vocês que estiveram aqui com a gente, 46 pessoas até o final da live. Fique atento aqui no perfil Psicologia Comportamental 1, teremos mais lives. E quem sabe em breve, né, o Guto não volta aí com a aplicação em um caso. Vai ser muito interessante, né? O que eu puder também ajudar, Guto, eu não tenho tanta influência, talvez você tenha, eu acredito que tem uma influência nacional muito boa, mas o que eu puder te ajudar com marketing, com divulgação, até com a elaboração do curso, até para disseminar mais, né, a PCP, introduzir, captar pessoas para o seu mestrado aí, você pode contar comigo. Estamos juntos, né? A causa é boa, a análise do comportamento. E até uma próxima oportunidade, né? Muito obrigado, Pessoal, muito cara. Um obrigado grande abraço aí. para vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até uma próxima.